A gente viu as manifestações nesse domingo. Por conta de razões que vocês já sabem, o MBL saiu da organização dessas manifestações, né? Houve um desentendimento ali com a postura pública do Deltan, no sentido de ficar basicamente bajulando o Bolsonaro no momento em que nós estávamos sendo atacados pelo bolsonarismo. E isso nos levou a essa decisão de sair da manifestação. Mas a gente queria que a manifestação desse certo. E nós deixamos os coordenadores, os militantes irem na manifestação. A gente incentivou as pessoas a irem na manifestação de domingo, embora não tenhamos pegado o trabalho duro de organizá-la por completo. Pois bem, eu acho que o resultado dessas manifestações foi muito decepcionante. Foi um resultado fraco em termos de público. E isso me levou a uma reflexão ontem que me deixou bastante preocupado, de verdade. Estou sendo muito sincero aqui com vocês. Eu fiquei muito preocupado com o resultado que eu vi. Por quê? A gente sabe que existe, e isso está muito claro para qualquer um que acompanha a política, um avanço por parte do sistema político e do PT dentro de um contexto de um governo que é muito frágil, um governo fragilizado. O PT não está bem enquanto governo, mas há um avanço sobre a direita brasileira como um todo. E aqui eu apelo a você para que você faça uma distinção entre a situação do MBL e a situação maior da direita. Usando uma analogia, eu posso dizer que a gente tem assim um campo imenso, um vasto campo, que é a direita como um todo, e o nosso feudo ali, ele é um feudo que está sendo organizado, que ele está forte, que ele está com novas tropas, que ele está com novos generais, exemplo do Guto, ou seja, a gente está se organizando bem, e nós estamos de fato em 2023 no melhor ano das nossas vidas desde 2015. No entanto, isso não quer dizer que o cenário geral da direita seja o melhor desde 2015. Não é. Na realidade, é um dos piores cenários que eu vejo desde a expansão da nova direita. Por quê? Eu vou explicar por quê. A gente está vendo, como eu falei aqui, um avanço do sistema em cima de grandes nomes da direita. Então, a gente já viu o Rogério Marinho aí sob ataque, né? A gente comentou na semana passada isso. Nós vimos a cassação do Deltan Dallagnol. A gente viu o Moro na mira, talvez, de uma futura cassação ou de uma tentativa de cassá-lo via TSE. Isso é uma notícia que está sendo aventada e comentada, e o próprio Moro está preocupado em relação ao destino dele. Nós vimos algumas chapas do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, serem derrubadas e com a consequência de alguns parlamentares também perderem os seus mandatos. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje é muito claro, ele tem um sentido assim manifesto que não dá para negar. A direita brasileira, ela está sob ataque. Isso está acontecendo. Isso não chegou ao MBL. De fato, não chegou ao MBL. Nós estamos bem. Mas pode vir a chegar. Pode vir a chegar. Diante desse cenário, qual é a força principal dessa direita? A força principal dessa direita, Guto, é a capacidade de articulação política e a capacidade de mobilização das massas. A articulação política, infelizmente, é feita por pessoas desqualificadas e incapazes. Tirando alguns nomes mais inteligentes, como o Kim e algumas outras pessoas até do campo bolsonarista, a articulação política da direita é fraca. E os seus contatos dentro da máquina são estruturalmente fracos. Ou seja, mesmo quando a gente pensa num cara brilhante como o Kim Kataguiri, não dá para comparar o peso político dele ao peso político de outros deputados que têm conexões muito mais profundas na máquina e que às vezes não são tecnicamente tão bons quanto o Kim, obviamente, mas tem um peso político diverso. A segunda ferramenta que a direita tem de pressionar o sistema é a mobilização das ruas. Isso serviu em 2015, isso serviu em 2016, isso foi sequestrado pelo bolsonarismo já antes do Bolsonaro ganhar a eleição, e quando ele ganha a eleição, torna-se a mobilização de rua simplesmente um apêndice do bolsonarismo, que era a ideia de botar o Bolsonaro aí, intervenção militar com o Bolsonaro no poder, etc, etc. As manifestações, elas são completamente enfraquecidas e deturpadas a partir disso, a gente viu isso acontecer, e de repente elas começam a
ficar vinculadas, atreladas a uma causa do Bolsonaro. Então o que interessa é se manifestar a favor do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro. Ocorrem várias manifestações com pautas golpistas, algumas delas grandes. Isso não leva a lugar nenhum, porque o Bolsonaro nem faz golpe e nem sabe aproveitar politicamente tão bem as manifestações assim. Ele simplesmente tem uma sobrevida, que eu não sei até quando ele vai ter essa sobrevida. E daí as manifestações elas são esvaziadas. O que é que nós vimos? A gente viu uma manifestação agora em domingo muito fraca, muito esvaziada. Isso impõe algumas perguntas que você, meu caro espectador, precisa pensar. A direita, primeiro, a direita ainda é capaz de mobilizar as pessoas para ir para a rua? Se, por exemplo, o MBL estivesse dando o seu sangue, teria uma diferença tão gigante assim? Segunda pergunta, com o Bolsonaro desmobilizando as pessoas, sabotando todas as alternativas da direita, e tendo ele mobilizado essas pessoas durante 4 anos, ele não encerra o ciclo das manifestações no baixo? E terceira pergunta que você tem que refletir. Se o sistema político está avançando sobre a direita, e ele está, isso é um fato, e se as manifestações que seriam o meio de parar este avanço são fracas, qual é a perspectiva que nós temos? A perspectiva me parece muito ruim, muito pessimista. E embora o MBL esteja no seu melhor ano, 2023, o cenário geral da direita é um cenário muito trágico. E com essas palavras, começa aqui o MBL News. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.